Saiu o grupo do Grêmio na Copa Sul-Americana 2025. E eu vou falar aqui uma coisa potencialmente polêmica. E o Grêmio já sabe quem vai enfrentar na fase de grupos da Sul-Americana. O Atlético Grau do Peru, né, o time mais sem tradição e mais desconhecido do grupo. Aí tem o Godoy Cruz da Argentina, né, um time que a gente já conhece, já pegou em outras oportunidades, até mesmo na Libertadores de 2017, que o Grêmio acabou sendo campeão, né? Eles passaram pelo nosso caminho, então já é um time que talvez seja o nosso maior adversário do grupo, é um time argentino, então não deve ser bobo, né? E por outro lado, o Quinteiros deve conhecer bem esse clube, deve saber analisar melhor aí por ter vivido até pouco tempo ali, né, o campeonato deles. E o terceiro clube é o Sportivo Luqueño do Paraguai, da cidade de Luque, lá onde a Conmebol tem a sede, faz lá os encontros, a reunião, o sorteio, tudo que tem direito, né? É um clube que vive ali debaixo da saia da Conmebol. Perigo, alerta, né? Então a gente sempre sabe que os clubes que jogam lá na terra da Conmebol, às vezes enfrentam estranhezas dentro de campo, que é bom o Grêmio ficar ligado. Mas o Sportivo Luqueño, vamos combinar, não é um time que assusta por si só. Qual é a minha opinião polêmica aqui? Não vou ficar cozinhando o vídeo, vou ir direto a ela e depois eu explico. Eu acho que, porque lembrando, né, na Sul-Americana, ao contrário da Libertadores, que passam 2 por grupo, na Sul-Americana só passa 1. Por isso eu disse que o Godoy Cruz é possivelmente o nosso maior adversário, porque a gente briga por uma vaga. Aí o segundo lugar vai pegar uma repescagem, que depois eu falo disso, tá? Mas vamos para a normalidade da uma vaga. A minha opinião polêmica é a seguinte, cara. É óbvio, e aí eu não sou tão polêmico assim, que eu considero o melhor dos mundos o Grêmio passar em primeiro. Ponto. Né? Tô torcendo para isso, quero que o Grêmio atropele nesse grupo e passe em primeiro, porque embora seja difícil, tem até ali uns brasileiros chatinhos, né? O Cruzeiro, Atlético Mineiro, enfim, tem uns times chatos na Copa da Sul-Americana, né? Uns times brasileiros, o Corinthians acabou caindo para a Sul-Americana, embora seja difícil esse título, cara, talvez seja o mais factível da nossa temporada. O mais factível, e vai que, né, engata ali uma vitória, o time encorpa, chega reforço, dá uma sorte ali contra um time melhorzinho e tal, e vai embora, e numa dessas é muito factível, muito factível. Então, para mim, o cenário ideal é o Grêmio passar, e passar bem, passar em primeiro. A polêmica vem agora, porque para mim, sabe qual é o segundo melhor cenário? É o Grêmio cair fora da Sul-Americana. É o Grêmio ficar em terceiro do grupo. Ou quarto, beleza, mas daí já é meio humilhante, né? Que fique em terceiro, pelo menos. Por que eu digo isso, cara? Porque até eu ia fazer esse vídeo aqui falando de outra coisa. Acabei mudando de ideia, porque eu ia fazer um vídeo falando do calendário maluco que o Grêmio vai enfrentar assim que começar o Brasileirão. Cara, é jogo de 3 em 3 dias. É jogo na Bahia, daí vai para Paraguai, sei lá o que, no Peru. O Sportivo Luqueño, digo, o Atlético Grau, que é um time fraco em tese, fraquíssimo na verdade, é talvez o time, se não me engano eu ouvi alguém falando que é a maior distância que o Grêmio poderia pegar no sorteio, o Grêmio pegou. Né? Então em termos de logística é ruim, é complicado, mas claro que o time é fraco, só que tem Brasileirão no meio, vai atrapalhar, essa viagem vai atrapalhar alguns jogos, contra sabe-se lá quem. Então assim, o calendário vai ser insano. O Grêmio não tem um elenco farto para sustentar esse calendário.
Um Grêmio que, lembremos, é claro, que tinha o Renato batendo cabeça, tinha enchente, bababá. Um Grêmio que brigou para não cair ano passado. Tem reforços, é claro que a gente não espera uma realidade nem parecida com a do ano passado. Mas assim, gente, vocês estão pensando o quê? Que a gente vai brigar pelo título? O Grêmio vai brigar, na minha opinião, por uma vaga de Libertadores daqueles balaios de Libertadores. Não é G4, é aqueles G8 que às vezes abrem Libertadores. É isso que o Grêmio vai brigar. Mas se atrapalhar um pouquinho, porque tem que ir pro Peru e depois não sei o quê, cara, daqui a pouco já começa a brigar lá embaixo. Eu me preocupo, sim. Ou, na melhor das hipóteses, não briga lá embaixo, mas perde vaga na Libertadores, faz mais um Brasileirão pífio de meio de tabela. Então por que eu digo que o segundo melhor cenário, na minha opinião, é cair fora, cara? Porque o cenário de ficar em segundo do grupo é trágico. É trágico. O Inter passou por isso ano passado e foi eliminado na repescagem pelo Belgrano da Argentina, eu acho. E, cara, é trágico justamente por conta do calendário. Tu cria mais 2 datas, tu enfia a forceps, sabe-se lá como, mais 2 datas no teu calendário que já tem uma média de 3 jogos por dia, um jogo a cada 3 dias. E assim, eu não confirmei essa informação, tá? É muito difícil de catar umas informações da Conmebol. Para falar besteira lá, o presidente é um avião, mas para ser didático e informativo é difícil, cara. Mas eu ouvi falar que o segundo lugar do grupo do Grêmio pega o terceiro lugar do grupo do São Paulo da Libertadores, que seriam os 2 grupos D de dado. Né? O grupo D da Sul-Americana pega na repescagem o grupo D da Libertadores. Se for isso mesmo, cara, e acho que faria sentido até, tô com ele aberto aqui, por isso que eu tô olhando pro horizonte. O grupo é São Paulo, Libertad do Paraguai, Tajeres da Argentina e Alianza Lima do Peru. Assim, cara, o São Paulo deve passar e provavelmente em primeiro, tá? Se houver uma zebra ali, o São Paulo passa em segundo. Eu acho dificílimo uma zebra a ponto de o São Paulo não passar de fase, tá? Mas se acontecer essa zebra, imagina pegar um São Paulo na repescagem da Sul-Americana. É tragédia, né? É um confronto dificílimo. Agora, não sendo o São Paulo, cara, os outros 3, coincidentemente, são dos mesmos países dos nossos 3 adversários do grupo da Sul-Americana. Então, assim, chega a ser bizarro. Se tu fracassar num grupo que tem Sportivo Luquenho do Peru, o Alianza Lima do Peru é muito mais forte. Se tu fracassar num grupo que tem Godoy Lima da Argentina, o Tajeres da Argentina, em tese, também é mais forte. Se tu fracassar num grupo que tem o Sportivo Luquenho do Paraguai, eu acho que eu falei Sportivo Luquenho do Peru, era o Atlético Grau, tá? O Atlético Grau, o Alianza Lima é melhor. O Godoy Cruz, o Tajeres é melhor. E se tu jogar contra o Sportivo Luquenho do Paraguai e encontrar dificuldades, que dirá contra o Libertad, que em tese é mais forte. Então, assim, cara, não tem nenhuma barbada nessa repescagem. O grupo do São Paulo, inclusive, para mim, é um dos mais fortes, se não o mais forte da Libertadores, e a gente pegaria o terceiro colocado desse grupo na repescagem. Ou seja, é praticamente certo que a gente não vai adiante, né? Ou vai encontrar muita dificuldade, ou até pode ir adiante na repescagem, mas, cara, se a gente não passar em primeiro desse grupo da Sul-Americana, é indício de que o Quinteiros não ajustou o time, de que a coisa não encaixou e que a gente não vai ser campeão da Sul-Americana. É um indício muito forte de que isso vai acontecer e só vai atravancar o nosso calendário, só vai atrapalhar Copa do Brasil e Brasileirão. E esse atrapalhar o Brasileirão pode ser grave, pode atrapalhar para tirar uma Libertadores ou para coisa pior. Porque se a gente está falando aqui que a gente não vai passar de fase num grupo que tem Godoy Cruz, Sportivo Luquenho e Atlético Grau, cara, imagina pegando o Palmeiras, o Flamengo, vá lá, o Vasco, o Cruzeiro.
sabe? Aí significa que o Grêmio está num nível parecido do Gauchão, quando enfrentou times de Série A e se atrapalhou. Ou até mesmo quando enfrentou o São Raimundo e se atrapalhou, né? Então, é o que eu digo, cara. Ou o Grêmio mostra que se ajustou, que se entendeu, que o Quinteiros acertou a mão, que os processos estão evoluindo e a gente passa em primeiro nesse grupo e aí vamos para dentro, vamos sonhar com esse título que é muito possível. Ou, cara, se ficar patinando na primeira fase da Sul-Americana, aí é o seguinte, cai para terceiro de uma vez, se livra desse calendário e foca no Brasileirão para manter uma dignidade ou para conseguir uma Libertadores improbabilíssima naqueles G9, G10 que às vezes chega a abrir, né? É a única chance, porque esse jogo a mais que vai abrir numa repescagem vai atrapalhar muito, muito. Eu lembro que atrapalhou demais o Inter ano passado e eu nem sei se o calendário do ano passado era tão apertado quanto o desse ano, que tem parada FIFA, não sei o quê, que até o gauchão teve que ser enxugado para poder dar conta. Esse ano a coisa tá feia. Eu olhei já assim a tabela do Grêmio com Brasileirão e Sul-Americana, nem entrou Copa do Brasil ainda na tabela que eu vi ali. Cara, é 3 em 3, 3 em 3, às vezes 4 dias para um jogo, e entre um jogo e outro, mas acho que a grande maioria das vezes é 3 em 3. Então, enfiar mais 2 jogos nesse calendário, numa repescagem contra um time difícil que vem da Libertadores, sinceramente é o pior dos mundos. É o pior dos mundos. E é claro que eu sei que eu estou sendo polêmico, porque na prática eu estou dizendo que eu prefiro ser eliminado do que se classificar. Porque a repescagem é uma forma de se classificar. Só que, cara, estou sendo pragmático. Isso que eu estou sendo. Né? Eu quero me classificar em primeiro. Mas se eu me classificar em segundo nesse grupelho aí, cara, porque a coisa tá muito feia. Tá muito feia. E eu provavelmente vou cair ali na frente. Se não for na repescagem, vai ser depois. Então alivia esse calendário e vai ser feliz. Agora é claro, né, que a minha expectativa é de um Grêmio fazendo 9 pontos em casa e o que vier fora é lucro. Eu acho que dá para passar em primeiro com certa tranquilidade. Até porque o Godoy Cruz, creio, seja o nosso maior rival, ele não tem essa bala na agulha toda para passar o carro nos outros 2 times, né? Nós temos essa bala na agulha, ou em tese deveríamos ter essa bala na agulha. Então eles não vão incomodar ali, eu acho que para a liderança, se o Grêmio fizer o dever de casa, se o Quinteiros acertar o beabá, o básico do time. Fica aí a expectativa, boa sorte ao Tricolor e vamos acompanhar. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.